essa afirmação, para que não pequeis. Filhinhos meus, né? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai querido e amado, Deus de graça e misericórdia, Deus que é luz, que revela todas as coisas, Tu és santo, Tu és justo, Tu és verdadeiro, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, ó Deus, falar aos nossos corações, dando-nos, ó Deus, discernimento e sabedoria à luz da Tua palavra nesta noite, edificando as nossas vidas, porque Teu é o reino, Senhor, é o poder, é a glória para todos sempre. É no nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém, irmãos. Glória a Deus. Bom, irmãos, estamos na sequência aqui da mensagem da primeira epístola de João. Eu vou fazer novamente sempre essa breve introdução para que você pegue sempre o fio da meada. João tem um inimigo, e esse inimigo não é de fora, não é perseguição, esse inimigo não é externo, esse inimigo está dentro da igreja. São pessoas que se acham amadurecidas demais, pessoas que se acham conhecedoras demais, espirituais demais, a tal ponto que não se preocupam com o pecado. Estão mesclando, inclusive, a fé cristã com a filosofia contemporânea da época, uma seita chamada gnosticismo. E aí, para eles, o pecado é coisa carnal, portanto, não tem importância, porque o que importa para Deus é aquilo que é espiritual. Então, se o espírito foi vivificado já pelo sangue de Jesus, não importa o que você vai fazer na carne, porque Deus já te purificou. Então, esse ensinamento, ele é um ensinamento extremamente equivocado, não é bíblico, não é revelado pela palavra de Deus, e João ele está combatendo exatamente esse tipo de posicionamento. É um posicionamento que causa divisão, rompe a comunhão uns com os outros, e principalmente a comunhão com Deus, porque aquilo que nos separa de Deus é o pecado. O pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. É o pecado. Se eu não dou importância ao pecado, não tenha dúvida, eu não tenho comunhão com Deus. Isso eu falei na semana passada. E aqui segue, então, segue aqui a palavra de João, né, o apóstolo João, só recordando mais uma coisa, João está escrevendo para uma segunda ou terceira geração de cristãos, porque toda aquela primeira geração que viu Jesus, que eram contemporâneos
dos primeiros discípulos, né, dos apóstolos, especialmente, provavelmente todos já estavam mortos. Então, aqui se trata de uma segunda ou terceira geração, ou seja, estamos falando do ano 100. Jesus morre provavelmente no ano 33, teoricamente, 33, 35, dependendo da matemática. Enfim, nós temos então aí já quase 70 anos na frente. Tem aí uma segunda ou terceira geração de cristãos que estão recebendo aqui essa instrução da parte de João, pois estão sofrendo com esses hereges no meio da igreja, né? Muito bem. E nessa parte aqui do capítulo 2, João vai falar sobre o caráter da conduta do cristão. O cristão ele precisa prestar atenção na conduta dele. O cristão precisa prestar atenção no testemunho dele, no que ele fala, no que ele faz. O cristão precisa realmente, como Paulo diz, honrar a vocação, andar de maneira digna da vocação a que nós fomos chamados. E nós fomos chamados a sermos santos e irrepreensíveis no Senhor Jesus Cristo. Então, João vai falar também sobre isso, sobre essa questão da conduta do cristão, o caráter da nossa conduta. E para ficar mais simplificado, o caráter da nossa conduta, ela permeia a imitação. Nós somos imitadores. E somos imitadores de quem, irmãos? De Cristo. Paulo também diz isso. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Claro que Paulo está falando em uma outra situação, em um outro contexto. Mas nesse contexto, em que João está combatendo um desvio de caráter da conduta cristã, por causa desses hereges que não se preocupam com o pecado, estão pecando aí, como diz aqui o matuto, à torta e à direita, né? Pecando a 3x4, e João disse: não é assim, não deve ser assim. Quem tem comunhão com Deus é imitador de Jesus Cristo. Portanto, o princípio dessa imitação, a gente já vê logo nesse versículo 1 do capítulo 2, que eu pedi até para os irmãos repetirem. Quando João diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Para que não pequeis. O crente ele não pode pecar, irmãos. Não pode. Pastor, mas tem um monte de crente pecando. Sim. Peca porque não consegue muitas vezes evitar. Mas é exatamente por isso que João está escrevendo, para que não pequeis. Porque esse é exatamente o caráter de um cristão, da conduta do cristão. Sermos imitadores de Cristo. Cristo pecou, irmãos? Não! De forma nenhuma. De jeito e maneira. Não se achou dolo, pecado, nada em Cristo. E eu sou um seguidor de Cristo. Devo imitar o meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois o princípio, então, desta imitação é exatamente para que não pequeis. Bom, você entende que, como eu falei na semana passada, nós temos pecado. Como eu falei na semana passada, o versículo 9 do capítulo 1, se confessarmos os nossos pecados, se confessamos é porque temos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. São as declarações, como no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, estamos enganados, nós pecamos, somos pecadores. Versículo 10, se dissermos que não temos cometido o pecado, também nos fazemos mentirosos. Enfim, nós sabemos que somos pecadores, mas João está escrevendo para que não pequeis. Essa é a ideia. Para que não pequeis. Esse é o princípio da imitação para nos tornarmos parecidos com Jesus. O questionamento
que se fazia muito na época e que ainda hoje se faz, é tipo isso aqui, deixa eu dizer para você. Se todos pecamos, por que tanto alvoroço, então, com o pecado? Por que se preocupar tanto com o pecado? Por que fazer tanto alarde com o pecado? E qual seria o objetivo de tanto lutar contra algo que é parte inevitável do ser humano? Existe até um jargão aí circulando na sociedade que o errar é o humano, dando realmente assim um conformismo, se rendendo realmente ao erro e ao pecado. São esse tipo de questionamento que permeava os corações naquela época, que ainda permeia nos corações ainda hoje, né? As pessoas que não dão tanta importância ao pecado e pecam, não sentem nem remorso, né? Quanto mais tristeza e arrependimento. Então, se Jesus, outro tipo de questionamento, se Jesus Cristo tivesse conseguido o perdão para os homens, e se estiver ali para defender nossa causa como advogado, né? Se estiver ali para defender nossa causa, o perdão para os homens, e se estiver ali para, diante de Deus, nos defender como advogado, então, depois de tudo isso, é tão importante o pecado? Se a gente está tão assegurado pelo sangue de Jesus e pelo próprio Jesus como advogado? Se falava disso naquela época, hoje se fala também, e hoje tem até nome para isso. Se você não sabe, anota aí. Chama-se hipergraça. Tem se falado muito sobre isso nos dias de hoje. De repente, uma hora dessa, você escutar essa expressão por aí, você vai dizer, eu já vi falar, meu pastor falou sobre isso lá na igreja. Hipergraça. Somos salvos pela graça, não pelas obras. Mas, meus irmãos, nós fomos salvos para a gente andar como Jesus Cristo. E aí, em nome da hipergraça, né? Ou seja, todo o sacrifício que Jesus fez, que é legítimo, o sacrifício que Jesus fez por nós, as pessoas vivem, eu creio no sacrifício de Jesus e eu sei que é poderoso para perdoar os meus pecados, e a pessoa vive sem dar mínima importância em viver separado do pecado. Continua uma vida de pecado, crendo em Jesus. E crendo que vai para o céu. Eu acho que está equivocado. Bom, é exatamente diante dessa situação que João vai combater esse tipo de pensamento equivocado, errôneo, herético. E João tem duas coisas muito importantes a dizer aqui logo de princípio, né? Logo de início aqui. Primeiro, o cristão é alguém que chegou a conhecer a Deus. Quantos conhecem a Deus? Digam um amém bem forte. Você conhece a Deus? Deus é santo. Então, João parte João tem essas duas coisas para dizer. Uma primeira delas é que o cristão é alguém que chegou a conhecer a Deus, e o acompanhamento inevitável de conhecer a Deus é obedecer a Deus. Quem conheceu a Deus pessoalmente, inevitavelmente, ele obedeceu a Deus. Aquele que se diz ser de Deus. E a segunda afirmação que João vai fazer dentro desses versículos que nós lemos aqui, de 1 a 11, é que o homem que diz que permanece em Deus, que está em Deus, que está em Jesus Cristo, esse deve viver necessariamente o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Só para fazer logo um aparato, veja o versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, João faz logo essas duas, vamos assim dizer, essas duas coisitas, né, para nós entendermos sobre o caráter, a conduta do caráter do cristão, o testemunho do crente. Sermos necessariamente imitadores de Cristo. Portanto, João vai mostrar o padrão da conduta
da natureza de alguém que foi remediado do pecado, ou seja, foi justificado do pecado, foi perdoado e justificado dos seus pecados, a fim de que todos os seus leitores e nós também que estamos meditando na palavra de Deus, na palavra que João deixou escrita aqui, também não cometêssemos pecado, para que não pequeis. Crente não peca. Todavia, se pecar, a gente tem um advogado, aí tem que se arrepender, tem que fazer a conversão. Mas João está escrevendo para que não pequeis, para que não pequeis. Esse é o objetivo de João, e esse é o objetivo de mostrar o padrão da conduta e a natureza do crente. Versículo 1, de novo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essa expressão, filhinhos meus, para que não pequeis, vos escrevo para que não pequeis, eu não vou explicar exatamente a questão do grego, quando ele fala do tempo auristo, mas esse tempo auristo, ele é um tempo que não dá para se entender ou significar de que João não está escrevendo para que não continuem em pecado, como se só bastava crer e os pecados seriam apagados. Não, a ideia, quando ele diz para que não pequeis, é para que absolutamente não cometam pecados da agora em diante. Essa é a ideia do verbo do tempo auristo. Não é simplesmente no sentido que João está escrevendo, para que, eu estou escrevendo para que vocês entendam como que seus pecados são perdoados. Não é nesse sentido. Mas é no sentido exatamente do que é absolutamente, de agora em diante, depois de crer, para que vocês não pequem mais. Não voltem a cair no pecado, não voltem a errar. É essa a ideia do tempo auristo, do verbo. O verbo no grego, o koinê, o grego original. Bom, mesmo que isso possa não ser uma verdade absoluta no sentido de que, pastor, mas o crente erra. Estou deixando bem claro que o crente ainda continua dentro dessa possibilidade. Mas esse deve ser sempre o meu e o seu alvo, o meu e o seu objetivo. O meu foco, para onde eu estou olhando. O que eu quero ser, o que eu quero atingir, o que eu quero alcançar, é exatamente não pecar, não errar. De jeito nenhum. Mesmo sabendo que eu sou falível, mesmo sabendo que eu erro, mesmo sabendo que eu estou passivo de erro, mas eu não me conformo. É disso que João está dizendo. É disso que João está chamando a atenção dos primeiros cristãos, do primeiro século, né? Dessa geração do primeiro século. E eu chamo a atenção nossa também nessa geração aqui dos anos 2000, né? Dos anos do século 21 que nós estamos, né? Século 21, né? Que a gente também não se conforme. O pecado hoje é tão banal, é tão... As pessoas querem muitas vezes discutir algo polêmico, esquece de coisas, às vezes não dando importância à prostituição, não dão importância ao adultério, não dão importância ao divórcio, as pessoas não dão importância a palavrões, as pessoas não dão importância à embriaguez, as pessoas não estão dando importância, só querem falar sobre outras coisas polêmicas. Não estão dando importância sobre comprar e não pagar, sonegar imposto. As pessoas não dão certa importância para isso. Todo pecado é pecado, irmãos. Que a Bíblia diz que é pecado, precisa ser realmente evitado. É o nosso alvo, é o nosso foco. João, quando ele diz, eu vos escrevo estas coisas, para que não pequeis. Aí então ele diz, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo.
A mesma expressão que João usa para falar advogado, é a expressão que ele usa para dizer consolador do Espírito Santo. É a mesma palavra, paracleto. Ou algumas pessoas chamam paráclito, né? Mas, enfim, para nós entendermos que Jesus está lá, literalmente, como alguém convocado para ficar ao seu lado. Sabe quando você, às vezes, está precisando de ajuda, e às vezes é só para alguém ficar do seu lado. Vamos comigo. Vamos comigo. Eu tenho que enfrentar alguma coisa. Eu tenho algo para enfrentar, mas eu estou meio assustado. Eu não queria ir só. Vamos comigo. Você não precisa dizer nada, só precisa estar comigo. É alguém que vai estar do seu lado. Só que esse alguém que vai estar do seu lado é um advogado, é alguém que vai falar por você, é alguém que vai interceder por você, é alguém que vai te abraçar, vai tomar a tua causa. É Jesus Cristo, o justo. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado. Literalmente, alguém convocado para ficar do seu lado. Jesus Cristo não apenas veio aqui, sofreu, derramou o sangue dele por nós, por mim e por você. Não apenas ressuscitou o terceiro dia, e foi embora e simplesmente mandou o Espírito Santo dizer: agora eu não faço mais nada, deixa o Espírito Santo agir. Não, Jesus continua atuando por mim e por você como advogado. Continua trabalhando, nos defendendo do acusador, no caso, Satanás. Enfim, é Jesus, o justo. O justo indica exatamente a característica particular de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo justo, ele também pode interceder junto ao Pai, que é justo. Veja como é interessante esse agir de Jesus que João coloca para nosso entendimento. No versículo 2 ele diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, Jesus. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra aqui, propiciação, é exatamente a base da advocacia de Jesus, né? É exatamente a base do ofício de Jesus atualmente. Enfim, como que nós vamos entender melhor isso aqui? Propiciação significa satisfação. Deus ficou satisfeito com o que Jesus fez por nós, o preço que ele pagou. Deus ficou satisfeito. Jesus é a propiciação por nós. Jesus é a satisfação. Literalmente, Jesus é a satisfação. Cristo é a propiciação, ou seja, ao mesmo tempo que ele é a satisfação, ele também é o propiciador, o salvador, aquele que providenciou. Ele providenciou e também, não só providenciou, como também ele é a própria satisfação pelos nossos pecados. Ele é ao mesmo tempo a oferta e o sacerdote que sacrificou a oferta. Agora, a ideia mais interessante que eu vejo aqui na expressão propiciação é que muitas vezes a gente entende no sentido de aplacar a ira de Deus, né? Paulo fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, no sentido de que o sangue de Jesus derramado naquela cruz vem para aplacar a ira de Deus sobre nós, no sentido muitas vezes de pacificar, de nos reconciliar com Deus. Tudo isso está certo, mas João usa aqui no sentido de expiar, de expiação, de desinfetar o pecado de nós. Sabe como é que você está lá, de repente tem um banheiro, e esse banheiro está sujo.
e você pode limpar a sujeira, mas de alguma forma ele tem coisas que você não está vendo, e às vezes o cheiro ainda está lá, às vezes as bactérias ainda estão por lá, por mais que você passou uma água limpando o grosso ali, limpando toda a parte sólida da sujeira. O banheiro está usável, né? Está decente para entrar. Porém, ele realmente, se fizesse uma limpeza mais profunda, com água sanitária, né? Desinfetar, matando tudo. Todas as bactérias que estavam lá dentro morreram, todos. É exatamente essa a ideia, não só de aplacar a ira de Deus, não só de pacificar o nosso relacionamento com Deus, mas de desinfetar o homem, desinfetar do seu pecado, da mancha. É exatamente a ideia de novo nascimento, irmão, toda aquela carga, aquelas bactérias do pecado sobre nós, Jesus vem nos desinfetar, lançando fora para sermos novos, zerados diante de Deus, para servirmos a Deus e para andarmos com Deus, andarmos na luz, sendo imitadores de Cristo, sem mais aquela natureza pecaminosa nos empurrando, nos impelindo para a lama, né? Para o pecado. Enfim, eu ler essa citação que eu achei muito interessante, que fala de outras palavras isso que eu estou falando para os irmãos. Jesus é a pessoa em virtude da qual são removidas tanto a culpa do pecado passado, como a contaminação do pecado atual. Pecados cometidos há 30 anos atrás, Jesus removeu tanto aquele lá longe, como o de hoje. Jesus é exatamente aquele que remove tudo isso. A tristeza ou o castigo fica remetido pelo que ele fez. A contaminação é eliminada. Traz-nos perdão pelos pecados que cometemos e nos reveste de uma nova pureza que apaga nossas transgressões. A grande verdade fundamental oculta nessa palavra é que, mediante Jesus Cristo, a comunhão dos homens com Deus é primeiro restaurada e logo preservada. Entenda, preservada. Para nós andarmos com Deus, Deus é luz. Eu preciso também andar na luz. Jesus, quando ele vem nos desinfetar, né, desinfectar do pecado, é exatamente também nos preservar para estarmos com Deus, para andarmos com Deus, realmente nos capacitando a termos comunhão com Deus. É isso que João diz aqui quando ele fala, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, é Jesus, a nossa referência, nosso modelo, o nosso resgatador, a oferta satisfatória aos olhos de Deus. Ele é a oferta, ele é o advogado, ele é tudo, irmãos. É Jesus, o justo. Tudo para nos dar plena condição de estarmos com Deus, e andarmos com Deus, e andarmos na luz. Repetindo o versículo 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Para nós entendermos que esse sacrifício de Jesus, que ele fez naquela cruz, é um sacrifício ilimitado. E aqui é exatamente um parêntese interessante. É uma das grandes dificuldades para o calvinismo, né? Que o calvinismo coloca a graça limitada, somente Jesus só morreu pelos eleitos. Mas João diz outra coisa, que o que João está dizendo aqui é o seguinte: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas
ainda pelos do mundo inteiro. A ideia mundo aqui é por toda a raça humana. É a mesma ideia do João 3,16. Eu fiquei intrigado porque o comentarista que eu pesquiso, ele é calvinista. Eu fico entendendo, pensando assim, como é que ele escreve isso aqui se ele acredita em outra coisa? Fecha o parêntese. Eu entendo porque eu estudei lá e eu sei como é que eles são. Enfim, não há limites na satisfação de Cristo em relação ao pecado. Pelos do mundo inteiro, aqueles que vierem a crer, todos aqueles que vierem a crer. Mas enfim, uma outra coisa interessante que eu quero que você veja, do versículo 3 até o versículo 6, João está exatamente falando, mostrando o padrão para que nós venhamos a copiar. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. É o padrão a imitarmos, é Cristo. E o padrão de Cristo é o amor. Vai voltar para a questão do amor. Envolve guardar esse mandamento. É a palavra de Cristo, né? O próprio Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Jesus também deu mandamentos, mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. O mundo inteiro vai saber que vocês são meus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. É mandamento, ordenança de Cristo. Em todo o Evangelho nós vamos ver isso. E João, mais uma vez, vai trazer isso, vai resgatar esse mandamento, essa palavra de Cristo, a conduta de Cristo, para que nós possamos copiar. Cristo é o padrão. Jesus é o padrão. Então, só para a gente entender, nos tempos que a filosofia reinava, né, alguns séculos antes de Cristo, chamada a Idade de Ouro do pensamento, né, da literatura grega, entre os maiores filósofos clássicos, mas temos aí Aristóteles, Sócrates, né, Platão, Aristóteles, etc. e tal. Enfim, eles estavam convencidos de que, né, a filosofia estava convencida de que podiam chegar a Deus mediante o processo intelectual, o argumento, o raciocínio, a questão da lógica. Nós vamos conhecer a Deus. Nunca conheceram a Deus dessa forma. Passado então um pouco esse período clássico, mas ainda no período grego, isso no Novo Testamento, até mesmo nos dias de Jesus, primeiro século também, a gente vai encontrar um movimento chamado religiões de mistério. Parece até que é os dias de hoje, viu? Religiões de mistério. Era exatamente um tipo de pessoas que buscavam encontrar Deus na experiência da emoção. Sentiam arrepio, chorar, rodopiar, cair, rolar, rugir, gemer. Queriam sentir Deus de forma sobrenatural, por meio da religião de mistérios. Hoje em dia está muito popular, né? As igrejas pentecostais, ou neopentecostais, ou essas igrejas independentes, que usam como é que chama, meu Deus? Da teologia da prosperidade. Enfim, são fenômenos característicos dessa religião, que seriam as religiões de mistério. Mas, finalmente, o cristianismo, como ele é fruto também do judaísmo, sob a influência do judaísmo, que conhecer a Deus
inevitavelmente, parte da revelação de Deus, nós só conhecemos a Deus por aquilo que Ele tem nos revelado, aquilo que Deus tem nos dado a conhecer, não vai além disso. Nós só conhecemos a Deus aquilo que Deus nos deixou saber. No passado, por meio dos profetas, os antepassados, depois por meio do Filho, né? Filho, Jesus Cristo, tem as Escrituras, a palavra de Deus revelada. Deus tem revelado, falado conosco. Isso é a maneira como Deus se dá a conhecer, a sua revelação. Para o judeu é assim que nós conhecemos a Deus, especialmente se obedecermos à revelação. E aí João, ele exatamente vai trazer isso. Como é que se diz que conhece a Deus sem obedecer a Deus? Como é que eu digo que eu conheço Jesus sem obedecer a Jesus? Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, eu não obedeço os seus mandamentos, é mentiroso. João é categórico. Você diz que conhece a Deus, mas não obedece a palavra de Deus, é mentiroso. E nele não está a verdade. Versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, ou seja, obedece a palavra de Deus, nessa pessoa, verdadeiramente, essa pessoa tem sido verdadeiramente aperfeiçoado aonde? No amor de Deus. O amor de Deus tem sido aperfeiçoado nessa pessoa. Deus é amor. Bom, é exatamente em cima disso que João vai trabalhar esse testemunho, essa conduta do cristão, daquele que conhece a Deus. Tem que andar como Jesus andou. Jesus amou as pessoas. Tem um teólogo chamado Brooke, ele diz o seguinte: João não pode conceber um verdadeiro conhecimento de Deus que não resulte em obediência. O Charles Lodge, ele diz o seguinte: conhecer a Deus é experimentar seu amor em Cristo e desenvolver esse amor em obediência. Isso é conhecer a Deus. Conhecimento de Deus só pode ser provado pela obediência de Deus. E só pode ser adquirido conhecimento de Deus por meio da obediência à revelação de Deus. Deu para entender isso aí, irmão? Por isso ele diz, se guardarmos os seus mandamentos, nós sabemos, ou seja, percebemos. Como é que se conhece uma árvore? Pelos frutos. Como é que sabe que alguém conhece a Deus? Pelo testemunho dele, se ele obedece à palavra de Deus. Se percebe, se ele obedece os mandamentos. E o mandamento mais claro é o amor. O amor. Que João vai começar a falar aqui no versículo 7 até o 11. Diz que conhece a Deus e odeia o seu irmão. Está nas trevas, irmão. Está nas trevas. Ele não está na luz, não. É isso que João vai começar a tratar. E eu vou tratar de uma forma bem rápida, simples, porque o nosso horário está avançado. Versículo 7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Ou seja, João não está inventando nada. É algo que já foi dito há muito tempo, que ele simplesmente vai repetir. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. É exatamente o antigo mandamento que é novo. O que seria isso? No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, lá a lei já diz, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. O mandamento já aparece ali, lá, ó, muito tempo atrás.
algo que já havia sido dito, já havia sido ouvido, já se tinha conhecimento. Mas este mandamento era novo, que tinha sido também elevado a um outro nível. Jesus Cristo elevou esse nível. Por isso nós precisamos nos tornar imitadores de Cristo, porque se eu até dizer o seguinte: ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Mas Jesus Cristo elevou o nível de amar ao próximo. E Ele é o padrão. Ele é o padrão. O amor que vemos em Cristo Jesus. Os homens agora deveriam amar uns aos outros como Cristo nos amou. Poderia dizer-se, sem temor, que os homens não conheceram realmente o amor até que viram a Jesus Cristo. Dá para se afirmar isso. Que ninguém sabia de fato o que era amor sem antes ter visto isso em Jesus Cristo, na prática. Irmão, Jesus olha para Judas com todo o amor no seu coração, sem rancor, sem ressentimento, sabendo de tudo. Jantou com Judas. Deixou que Judas o beijasse lá no jardim, o beijo da traição. Deixou. Chamou Judas de amigo, sem ironia nenhuma. Lá na cruz, Jesus ainda disse assim: Pai, perdoa-lhes. Aquelas pessoas que estavam ali crucificando, estavam ali ridicularizando a Cristo. E mesmo assim, Jesus disse ali: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O amor que Jesus demonstrou àquela mulher apanhada em adultério, ao homem leproso, que todos o excluíam, a Mateus, que era um cobrador de imposto, que todos não gostavam dele, todos odeiam Mateus, no caso, por causa que ele era um cobrador de impostos, o maior traidor da nação. Enfim, Jesus amou a todos, amou sem limites a todos. É este o mandamento antigo, novo mandamento, padrão, que nós devemos imitar. Quando João diz aqui no versículo 8, todavia vos escrevo, novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, ou seja, aquilo que se viu em Jesus Cristo, aquilo que se viu na pessoa de Cristo, que é verdade em Cristo, revelado, a luz em Cristo Jesus. Versículo 9, quando João diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão. Por diversas, pelo menos 5 vezes, João fala aquele que diz, no sentido para destacar a possibilidade de uma inconsistência entre a sua fé e a sua prática. Meu irmão, nós precisamos de coerência. A nossa prática, o nosso testemunho precisa ser coerente com aquilo que nós cremos. Eu já vi muito crente dizer: eu não sou Cristo para perdoar. Meu irmão, você não é Cristo, mas você precisa perdoar como Cristo perdoou. Você tem que ser como Cristo foi. E é. Como Ele ainda é. Eu não sou Deus, pastor, para amar desse jeito aí, mas é exatamente esse o objetivo de quem conheceu a Deus, ou de quem conhece a Deus. Amar como Ele nos amou. Estar nas trevas é exatamente uma falsa profissão de fé. É estar envolvido no engano, na mentira, no equívoco da fé. Estar nas trevas é o oposto da fé autêntica. Verso 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz
e nele não há tropeço. Ou seja, nele não há escândalo. Ou seja, nele não há motivo de alguém... literalmente, a palavra escandalizar é quando você dá motivo para alguém pecar. Quando você dá motivo para outra pessoa também cair. Você não só cai, como você derruba outros. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Veja como o amor é importante. Quem ama, nele não há tropeço. Testemunho perfeito. Amar uns aos outros. Testemunho perfeito. Não há tropeço. Não há escândalo. Quando nós amamos, não há escândalo. Ninguém vai, ai meu Deus, fulano é um tédio. Fulano ai, não aguento mais fulano, né? Aí, lá vem fulano de novo. Ai, não aguento. Aguento mais, não. Acabou, não aguento mais. Esse não é o nosso alvo. Pensou se Jesus nos tratasse assim? Jesus olhasse para mim e disse: Sônia, de novo? Não, Sônia, não aguento mais não te perdoar. Não aguento mais as tuas lamentações. Não, Sônia, não, de novo. Ao longo de esses 47 anos, tendo que te aguentar. Pensou se Jesus me tratasse assim? Meio que estou de saco cheio de ti, Sônia. Aí eu ia dizer: que Deus é esse? Jesus é o alvo. Me ama 24 horas por dia. Tempo todo, Jesus me ama. E é assim que ele diz que eu tenho que amar todas as pessoas. Exatamente para que não haja tropeço. Verso 11: aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas. E anda nas trevas. E não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não quer errar, irmão? Amor. Principal, realmente, a coisa que mais saltava, mais se evidenciava na pessoa de Cristo. É o amor. O amor santo, o amor puro, o amor justo. Se você conheceu a Jesus, você precisa amar como Ele te amou e como Ele te ama. Você precisa andar como Ele andou. Esse é o desafio para nós. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Esse é o desafio. Amar, irmãos, amar. Olhe, principalmente ame teu marido, ame tua esposa, ama os teus irmãos, ama aí o pessoal da tua casa, da tua família, os vizinhos, né? Especialmente, que às vezes é mais fácil perdoar aqueles que moram longe, né? Do que aqueles que moram dentro de casa com a gente. Feche seus olhos. Peça ao Senhor: Deus, me ensina a amar como o Senhor tem me amado. Como diz aquela canção, né? Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Enche-me do teu espírito. Comece a clamar, faça a tua oração nesse momento. Senhor meu Deus, Deus de graça e misericórdia, Deus de amor, Deus santo, Deus justo, verdadeiro. Senhor,
muito obrigado pela tua palavra que tem nos orientado, que é a revelação do alto para nós, que tem sido lâmpada para os nossos pés, luz para a nossa caminhada aqui na terra. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, crava essa palavra nos nossos corações, escreve os teus mandamentos nos nossos corações para que nós possamos obedecê-los, cumprir os teus mandamentos, as tuas ordenanças, a tua vontade, que seja feita aqui na terra, assim como ela é feita também nos céus, em nome do Senhor Jesus. Deus, arranca dos corações toda mágoa, toda ira, todo orgulho, arranca, Senhor Deus, toda dor, toda treva, em nome de Jesus, seja agora repreendida no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Sim, Deus, vem transbordar o teu amor nos nossos corações. Ensina-nos a amar mais uns aos outros, com o amor que o Senhor tem nos amado. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa, Senhor, nesta noite, os pecados. Confessamos a Ti, Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas transgressões, na certeza de que o Senhor é fiel, justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Tu és o Deus que expia, que desinfeta o pecado de nós. Sim, Tu és o Deus que nos torna mais alvo do que a neve. Deus, queremos sair por aquelas portas, sim, mais uma vez, mais limpos, mais puros, mais santos, mais aperfeiçoados no amor que vem do alto. Nos ensina, Senhor Deus, a cada dia andarmos como o Senhor andou, a praticarmos as mesmas obras que o Senhor praticou, em nome do Senhor Jesus. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá graça, nos dá, Senhor Deus, o poder dos altos céus, para vivermos aqui na terra, de uma forma irrepreensível, sem tropeços, sem escândalos. Ó Deus, que nós possamos expressar a Tua glória, é o que eu te peço, meu Deus, assim, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a unção, a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, meu irmão, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, nos capacitando a andar como Cristo andou, até que Ele venha. Você que crê, diga amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Antes de você sair, cumprimenta o teu irmão, já pratica o amor, dá a paz do Senhor para